O que acontece com o seu corpo quando você utiliza esteroides anabolizantes? No vídeo passado eu falei um pouco sobre o que acontece com as mulheres e hoje eu vou falar o que acontece com você, homem. O que vai acontecer aí com o seu eixo hormonal? Meu nome é Márcio Martins, sou médico e é uma dúvida muito comum entre todos os praticantes de musculação, todos os praticantes aí que vivem a vida fitness e também dentro do consultório. Então vamos lá, mas antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Não vai cair o dedo deixar o like. Não vai. Então, pessoal, vamos entender como funciona o nosso eixo hormonal de uma forma bem simples para que vocês consigam aí pegar a informação. Então, aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro, existe um lugar que se chama hipotálamo. Esse hipotálamo faz a liberação de um hormônio que se chama GNRH. Esse GNRH faz um estímulo em outro lugar lá no nosso cérebro que se chama hipófise. A hipófise, por sua vez, vai liberar um hormônio que se chama LH e outro hormônio que se chama FSH, que é o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. O LH, ele vai lá nas nossas células de Leydig no testículo e faz o estímulo da produção de testosterona. A maior parte da nossa produção de testosterona, praticamente tudo, no homem é produzido no testículo. O FSH é quem estimula a nossa produção de espermatozoides através das células de Sertoli. E assim funciona de forma bem simplificada o nosso eixo hormonal. Existem alguns mecanismos de feedback positivo, feedback negativo, mas eu vou deixar isso para outro vídeo que exige um pouco mais de termos técnicos. Eu quero passar a informação aqui de uma forma bem simples para vocês. Beleza? Então, eixo, hipotálamo, hipófise, testículo. LH, produção de testosterona, FSH, produção dos espermatozoides. Quando você produz testosterona, essa testosterona pode tomar dois caminhos. Essa testosterona pode ser convertida em DHT ou pode ser convertida em estradiol. DHT através da enzima 5-alfa-redutase e o estradiol através da nossa enzima aromatase. Todo mundo tem medo dessa aromatase, mas aromatizar é fisiológico e é benéfico. O problema é quando acontece um desequilíbrio. E aí podem acontecer alguns problemas, como ginecomastia, por exemplo. Vamos lá, pessoal. Então, se por exemplo, você está produzindo pouca testosterona, o que o seu corpo vai entender? Preciso estimular mais. Então, feedback positivo. Estimula aquele LH a produzir mais testosterona. Vai estimular lá o LH e o FSH. Tem testosterona demais. Feedback negativo. Vai lá, não preciso produzir mais. Tem muita testosterona. E assim acontece a homeostase do nosso organismo. A homeostase é o nosso equilíbrio. Então, o nosso corpo está a todo tempo procurando equilíbrio através dos mais diversos sistemas que temos aí. Isso é uma maravilha de Deus. Olha o quanto Deus é perfeito. Ele deixa tudo equilibrado para nós. E aí vem o marombinha e quer desequilibrar tudo isso. Vamos lá, gente. Quando você utiliza esteroide anabolizante, o que vai acontecer com esse eixo? O que eu falei? Se tem testosterona demais, feedback negativo. Então, se você utiliza lá uma testosterona, ou se você utiliza qualquer outro tipo de hormônio esteroide anabolizante, esse eixo vai ser inibido, porque tem muitos andrógenos. Andrógenos são os hormônios, como a testosterona, como a oxandrolona, como a anandrolona, como o estanozolol, como o hemogenin, como o dianabol. Então, se tem muito hormônio circulante, seu corpo vai entender, não preciso produzir. E aí você vai fazer o quê? Seu corpo vai entender, vou parar a produção natural. Então, quando você faz a utilização da testosterona, por exemplo, e tem muita testosterona circulante, o seu corpo vai naturalmente parar de produzir. Então, os seus níveis endógenos ficarão praticamente zerados. E lembra lá do LH e do FSH, eles também vão ficar zerados, ou lá no exame vai aparecer, por exemplo, assim, 0,10, 0,11, 0,12, e sendo que seus valores normais podem até 10, 11, 12. Então é isso que vai acontecer. E aí você não vai mais ter essa produção natural. Você vai estar com a sua produção natural de testosterona inibida e vai também inibir a sua espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Aqui uma observação é que você não vai inibir tudo. Não vai ficar com os espermatozoides zerados. Em alguns casos até podem acontecer. Mas o que eu tô querendo dizer é que você utilizar testosterona, isso não vai te deixar uma pessoa infértil. Temos vários exemplos aí de atletas que utilizando esteroides anabolizantes ainda conseguem engravidar suas esposas. Então, testosterona não é um método contraceptivo para o homem. Até já tentaram fazer isso, só que a taxa de falha foi algo considerável. Então, testosterona não é um método contraceptivo. Então, se você está utilizando hormônio, você tem que usar algum outro método contraceptivo para evitar que esse tipo de coisa aconteça, caso for da sua vontade. Se você quiser ser papai, fique livre. Mas, uma dúvida, no longo prazo, a pessoa que não faz, por exemplo, chama aquilo, last on
Cruise. Ah, o Blushing Cruise. Aí a pessoa ela só vai. Passa um tempão e aí, tipo, não pode mais ter filho. Já vi. Cara, eu vou falar assim. Em relação a, tipo assim, muito tempo usando. Assim, eu nunca vi alguém que não foi possível reverter e não ter mais filhos. Mas pode acontecer. Principalmente se você fica no Blushing Cruise. Porque o Blush, pra quem não sabe, é quando você tá utilizando altas doses de hormônio. E o Cruise é quando você ainda está utilizando mais dosagens menores. O que é algo bem danoso para a saúde a princípio. Porque você tá aumentando o seu risco cardiovascular aí cada vez mais. Então, se a gente fosse pensar em questões de saúde, não de resultados estéticos, fazer ciclo e depois fazer sua TPC seria o caminho mais interessante. Então, por exemplo, pessoal, se a gente fosse pensar assim na parte prática de inibição do eixo, por exemplo, é muito comum a pessoa ficar na dúvida, nossa, apliquei aqui uma ampola de testosterona. Como meu eixo, o que vai acontecer com o meu eixo? Não vai acontecer nada. Se você aplicar só uma e não aplicar mais, ele vai ter uma leve inibição parcial ali e vai voltar ao normal. Agora, a partir do momento que você está fazendo doses ali suprafisiológicas por semanas, seu eixo já vai ficar inibido, tá? Então, não tem algo a se fazer. Algumas coisas que as pessoas tentam fazer também, em relação a essa parte da fertilidade, como ela fica prejudicada, é utilizar alguns medicamentos durante o ciclo para tentar preservar. Mas assim, eu não acho uma coisa inteligente a se fazer. Então, se você, por exemplo, é um cara que quer ter filho logo, o ideal é que você não faça a utilização, né? Fique aí pelo menos aí uns 6 meses sem fazer a utilização de esteroides, né? Vamos supor que hoje você quer ter filho, hoje você quer ter um filho e dentro de 6 meses, melhor não fazer a utilização e deixar seu eixo ali bonitinho. Agora, se for assim, eu quero ter um filho daqui 2 anos. Existem sim alguns protocolos aí que a gente vê. Tem artigos sobre isso, tem livros sobre isso, de alguns tipos de protocolos, entre aspas, que dá pra gente fazer. Eu não gosto muito da palavra protocolo, porque protocolo remete a algo engessado. Nessa área da parte hormonal, nada é engessado. Então é isso, pessoal. Então, quando você faz a utilização, acontece tudo isso daí com o seu eixo hormonal. Quando você quer fazer a retirada, aí precisamos fazer a TPC, que é a terapia pós-ciclo. Porém, isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo, que o tema será terapia pós-ciclo. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e já se inscreve no canal, tá? Então, como o Matheusão falou, não cai o dedo não, dá like nem se inscrever no canal. E o link aí, caso você queira agendar uma consulta online ou presencialmente aqui em São Paulo, tá aqui na descrição ou também lá na minha bio do Instagram. Tamo junto, abração.